Nesse vídeo eu queria falar sobre o zodíaco, mas eu não quero falar só sobre a mitologia do zodíaco, né, sobre o significado de cada um dos signos, porque tem uma parte histórica, física, astronômica do zodíaco que eu acho que é mais interessante, ou pelo menos tão interessante quanto as histórias mitológicas que estão associadas, né, a essas constelações que compõem o cinturão do zodíaco. Então eu vou começar por essa parte física e depois eu falo um pouco sobre o uso prático, para que servia um zodíaco, né, os vários usos do zodíaco na antiguidade, nos tempos mais antigos, e depois eu falo propriamente sobre cada um dos signos do zodíaco. Então, começando pela parte física, como é que a gente chega na ideia de zodíaco? O que é o zodíaco propriamente? Para chegar nessa ideia, a gente precisa, né, historicamente, os humanos precisaram de observar três coisas básicas. A primeira coisa é que quando a gente olha para o céu e vê uma série de pontinhos luminosos, assim, à noite preferencialmente, né, a gente olha e vê o que hoje a gente chama de estrelas, a gente pode observar, se a gente for atento, a gente pode observar que ao longo do tempo, ao longo dos dias, dos anos, a posição relativa desses pontinhos brilhantes no céu não muda. Se a gente considerar milhões de anos e tal, muda, mas assim, pensando numa vida humana, numa perspectiva, numa escala de observação normal, a posição relativa dos astros não muda. Como assim? O Cruzeiro do Sul, por exemplo, que é uma constelação muito famosa, né? Você tem algumas estrelas que dão ali um formato de cruz e a parte de cima da cruz, ela não sai e vai embora e deixa a parte de baixo da cruz de lado. A cruz está sempre na forma de cruz. Então essas estrelas mantêm as suas posições relativas, a posição de uma em relação à outra. E não só dentro das constelações, mas em relação a outras constelações também. Então você tem duas constelações que estão próximas no céu quando você olha à noite, daqui a 5 anos, 50 anos, 100 anos, elas vão continuar próximas. Então o primeiro ponto é esse, os astros mantêm a sua posição relativa. Mas o segundo ponto é que nem todos os astros mantêm a sua posição relativa. A gente tem uma infinidade de pontinhos luminosos no céu, mas tem 5 mais 2 que se comportam de uma forma diferente. Eles parecem errar por aí, né? Eles não ficam no seu lugar, eles erram, vagueiam pelo céu ao longo do tempo. Esses pontos luminosos mais diferentões assim são o que os gregos chamaram de planetas, da palavra grega para errar, vaguear. E na astronomia antiga são 5 mais 2 planetas. Por que 5 mais 2? Vou explicar. Mas a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra não é um planeta na astronomia antiga, porque você não olha para cima e vê um pontinho luminoso que é a Terra. A Terra é o ponto de referência, está fixo no centro do universo. Então a Terra não é um planeta na astronomia antiga. A gente tem então Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Acabou. Não tem Urano, Plutão também, porque isso é invisível a olho nu. Então, na astronomia antiga, que era feito sem instrumentos ópticos de magnificação, né, para ver coisas além da capacidade do olho humano, essas coisas não existiam. E além desses 5, existiam 2 outros que eram chamados de planetas frequentemente, mas eles são tão diferentes que às vezes são tratados de forma independente também. Então você pode falar de 5 planetas, mais esses 2 que são o Sol e a Lua. Tradicionalmente se falava dos 7 planetas e isso inclui Sol e Lua, né? Mas como o Sol e a Lua, de novo, né, são muito diferentes no céu, às vezes eles eram classificados de forma separada também. Mas o que importa é que esses 7 pontinhos luminosos, ou esses 5 pontinhos mais 2 pontões luminosos no céu, eles se comportam de uma forma diferente. Então a gente tem essa primeira conclusão observacional, que é que quase todos os pontinhos luminosos mantêm suas posições relativas. A segunda conclusão, que é nem todos mantêm a sua posição, tem alguns poucos que não fazem isso. E a terceira coisa para a gente chegar no zodíaco é perceber que essa errância, essa vagueância dos astros diferentões, dos planetas, ela não é aleatória, eles não estão totalmente perdidos pelo céu, eles mantêm um certo caminho na esfera celeste. Então a esfera celeste é esse fundo de estrelas fixas, quando a gente olha para o céu parece ter um manto com lantejoulas, né? Esse manto escuro que é a noite, com brilhinhos que são os astros, e isso tudo gira junto. Então esse é o fundo de estrelas fixas. E as estrelas não fixas, que são os planetas, né? E os planetas são estrelas na denominação da astronomia antiga, elas se movem por esse manto ao longo do ano de uma forma previsível. E os caminhos que eles fazem são caminhos diferentes uns dos outros, mas são caminhos que permanecem numa mesma faixa. Então, se a gente mantivesse essa metáfora, né, de que o céu que nos circunda é como uma roupa, a gente tem um cinto nessa roupa e dentro desse cinto é por onde as estrelas não fixas, né, os planetas,
perambulam. E lembra que eu falei de constelação, né? Eu não falei da ideia de constelação propriamente, mas se a gente tem essas estrelas fixas, a gente pode fazer desenhozinhos, ligar umas estrelas umas nas outras para desenhar alguma coisa no céu e ter isso como um ponto de referência mais fácil de lembrar, mais fácil de identificar. Fica mais fácil tratar o Cruzeiro do Sul como uma unidade do que você lembrar da posição de cada uma das estrelas dele. Então, quando você faz esse ligue os pontos no céu, você produz as chamadas constelações. E as constelações que estão nesse cinto na roupa por onde os planetas vagueiam são constelações com formas, né? Pelo menos ficou definido assim, constelações com formas de animais, na sua maior parte. Você tem o leão, você tem o touro, você tem o caranguejo, você tem o escorpião. E por isso esse cinturão foi chamado de zodíaco. Esse zo do zodíaco é do mesmo lugar de zoológico, né? O zootecnia, é de animal. Então isso que é o zodíaco, é essa faixa por onde os planetas erram, vagueiam ao longo do tempo, né, mudando a sua posição em relação ao fundo das estrelas fixas. Agora, quem chamava isso de zodíaco eram os gregos, que entram tardiamente nessa história, porque os mesopotâmicos, particularmente babilônicos e assírios, foram os caras que, de fato, identificaram, né, essas rotas celestiais, esses pontos de referência, e montaram o quadro básico a partir do qual surge a astronomia grega, né, helenística que a gente conhece hoje. Mas a evidência mais antiga da ideia de zodíaco aparece numa tabuinha assíria de 700 anos mais ou menos antes de Cristo. Essa ideia pode ser anterior ainda, né, mas pelo menos 700 anos antes de Cristo. E o texto nessa tabuinha diz o seguinte: os deuses que se encontram no caminho da lua, por cujos domínios a lua, no decorrer de um mês, passa e que ela toca. Dois pontos. Então aqui o texto vai descrever as constelações pelas quais a Lua passa ao longo de um mês, porque a Lua cruza a esfera celeste, ela dá uma volta na esfera celeste mais ou menos uma vez por mês, enquanto o Sol dá essa volta mais ou menos uma vez por ano. Então aqui, ó, só para deixar claríssimo do que eu estou falando, eu não estou falando do movimento que o Sol faz ao longo do dia no céu, porque a gente vê o Sol nascendo no leste e se pondo no oeste, né? Esse é o chamado movimento diurno do céu, o movimento diário. O que eu estou falando é o movimento do Sol em relação ao fundo das estrelas fixas. O movimento do Sol na esfera celeste. Deixa eu explicar aqui, ó. Vocês estão vendo que o Sol está no chifre do touro, né? Essa é a constelação de touro, o Sol está no chifre do touro. Se eu avanço um pouquinho o tempo, vocês vão ver que o Sol vai se deslocando de leste para oeste, junto com a constelação do touro e todo o resto das estrelas, né? Parece que o Sol está grudadinho nesse manto com lantejoulas, mas não está. O Sol, ele vai se deslocando lentamente de oeste para leste em relação ao fundo das estrelas, conforme o ano vai passando. Demora um ano para ele dar a volta em toda a esfera celeste. Como assim? Deixa eu representar isso aqui. Eu vou acelerar bastante a passagem dos dias, então a imagem vai dar umas piscadas. Quem tiver problema com isso, fecha o olho aí, eu aviso quando puder abrir. Então vou adiantar bastante aqui, passando vários dias, sol zanzando aí pelo céu, vários dias passaram. E aí agora vamos parar e vamos ver onde é que o Sol já está em relação ao fundo. Aqui, ó, ele já saiu, pode abrir inclusive o olho aí. O Sol já saiu do ponto que ele estava de touro. Se eu acelerar mais ainda, fecha o olho aí de novo. Se eu acelerar mais ainda, e agora eu vou pausar, olha onde que o Sol pode abrir o olho. O Sol já está aqui em Gêmeos, que está a leste, né? Está a leste da constelação de Touro. Olha o chifre do touro, onde é que está. Então, o Sol ele se desloca em relação ao fundo das estrelas fixas, em relação às constelações, de oeste para leste no seu movimento anual. Né? Ele demora um ano para dar esse giro na esfera celeste, a Lua demora um mês para dar esse giro. Então é esse movimento que eu estou falando, tá? Não confundir com o movimento diário ou diurno dos astros. E por onde que passa a Lua, segundo os assírios? Ela passa e toca o tufo de cabelo, o touro do céu, o pastor de Anu, o velho, o cajado, os grandes gêmeos, o caranguejo, o leão,
o sulco, né, no sentido de ranhuras na terra, assim, né, pensando em arado, em contexto agrícola, a balança, o escorpião, Pabiussag, que é uma divindade arqueira, o peixe-cabra, o grande, que é uma referência a Ea, né, um deus associado principalmente aos rios, as caudas, a andorinha, Anunito, que é uma deusa, e o trabalhador, ou o assalariado, o jornaleiro, o que trabalha e recebe por dia de trabalho. O homem contratado, às vezes é traduzido dessa forma também. Então essas eram as 18 constelações do caminho da Lua, segundo os mesopotâmios. E qual que é a ideia do caminho da Lua? É porque esse caminho da Lua, ou o caminho do Sol, ou o caminho de Marte, vai dar mais ou menos na mesma, né? Eles passam muito próximos dentro dessa faixa, que a gente já falou que é a faixa do zodíaco, né? Do que os gregos chamam de zodíaco. Só que os gregos, para traçar ali o cinturão do zodíaco, eles pegavam o caminho do Sol, que é a chamada eclíptica, porque é justamente quando o caminho do Sol se cruza com o caminho da Lua, né, que tem o eclipse. Mas os mesopotâmicos, em vez de trabalhar com a trajetória do Sol, trabalhavam principalmente com a trajetória da Lua, que é muito mais fácil e muito mais intuitivo, né, porque quando o Sol está zanzando pelo céu, ele apaga com a sua luz a posição dos astros. A Lua não, você consegue ver a Lua e consegue ver as constelações e ver onde que ela está em relação às constelações. E outra coisa que os gregos adaptam também nesse esquema do zodíaco é que, em vez de usar as constelações propriamente, né, o conjunto das estrelas como a referência, há um processo de uniformização geométrica dessas referências, que em vez de você se referir à constelação propriamente dita, você divide os 360 graus da esfera celeste em 12 setores de 30 graus cada e chama cada setor pela sua constelação principal. Então, quando você fala que o Sol está em Touro, não necessariamente ele está na constelação, propriamente no desenho ali das estrelas que formam a constelação de Touro, mas ele está no setor de 30 graus que é regido por, né, que tem o touro como principal referência. E esses esquemas do zodíaco com 18, até 17 também, ou 12 constelações, ele foi utilizado ao longo do tempo de forma simultânea, mas esse esquema de 12 mais matemático acabou prevalecendo. Mas tá, então agora a gente já tem as 12 casas do zodíaco, né? As 12 constelações principais do zodíaco, que tem as suas mitologias que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes vale a pena considerar também para que isso era utilizado de forma mais prática. E um primeiro uso mais evidente disso é o controle do tempo, por assim dizer, né? Uma previsibilidade das coisas. Se você entende o ciclo da natureza, a duração de um ciclo solar, de um ciclo lunar, você consegue também lidar melhor com o ciclo agrícola, né? Com quando que vai acontecer um momento bom de plantio, quando fazer a colheita. Você consegue prever as cheias do Nilo, por exemplo, né? Pensando numa civilização específica, que são os egípcios, que eram obcecados por astronomia por uma razão óbvia, assim como os babilônicos, os assírios, né? Os mesopotâmicos também, que tinham seus rios com inundações periódicas. Era fundamental saber quando aconteceria, né, para se preparar. E você, tendo esse controle do tempo, essa previsibilidade dos ciclos, você também faz as festas, né, as marcações de calendário civil e religioso. Então esse conhecimento astronômico é fundamental para essa questão de calendário, de previsibilidade, de controle do tempo. E além disso, também outro uso muito importante na antiguidade, até na Idade Média do zodíaco, foi a questão da medicina. Acreditava-se, né, que muitas doenças eram regidas de alguma forma, estavam sob a influência de alguns astros, de algumas configurações astronômicas, e que algumas plantas, remédios funcionavam melhor em certos tempos, que certas partes do corpo eram regidas também por certas constelações. Então esse cálculo astronômico para efeitos médicos, que era chamado de iatromatemática, era muito importante, né? E para entender também os humores, a composição de uma pessoa, o temperamento daquela pessoa, muitas vezes até a ideia de que a pessoa se comportava de uma forma X ou Y, ela era mais ativa ou menos ativa, mais melancólica ou mais colérica, por causa também da compleição física que tem a ver com a influência dos astros no momento do nascimento daquela pessoa. Enfim, são várias ideias que associam as coisas que acontecem aqui, né, embaixo, com as coisas que acontecem lá em cima. E outro uso prático importante da astronomia, que permanece até hoje, né, a questão de navegação também. Quando você está num barco ou quando você está numa caravana no deserto, você não tem pontos de referência fixos, confiáveis, né? As areias mudam muito, assim como as águas mudam. Você precisa de algum ponto fixo para se orientar e
o fato dos pontos luminosos serem fixos, como a gente falou lá no início, dessas constelações manterem as suas posições relativas, é fundamental também para usar o céu como um mapa. E por último, mas não menos importante, tem um uso da astronomia também, que é um uso filosófico, um uso como exercício espiritual, porque essa divisão de exatas e humanas que a gente faz hoje muito, né, de se eu mexo com literatura, eu não preciso saber muito de matemática, os gregos e os antigos em geral não tinham muito isso, né? A sabedoria era um pacote bastante integrado. Então acreditava-se que o exercício ali na matemática, na astronomia, era algo que contribuía para outras esferas, né? E influenciava o seu florescimento pessoal, individual, em todas as artes. Você poderia se tornar uma pessoa melhor, por exemplo, estudando astronomia. O Ptolomeu mesmo, né, que é o autor do Almagesto, que é o grande tratado de astronomia antiga que sobrevive ao longo da Idade Média e tal, ele diz lá na introdução desse grande tratado astronômico, matemático dele, o seguinte: quanto à conduta virtuosa nas ações práticas e no caráter, esta ciência, ele está falando da astronomia, acima de tudo, poderia fazer os homens enxergarem com clareza, pois a partir da constância, da ordem, da simetria e da serenidade associadas ao divino, ela faz de seus praticantes amantes dessa beleza divina, habituando-os e reformando suas naturezas, por assim dizer, para um estado espiritual semelhante, né? Divino também. Então, estudar e entender a ordem do cosmos era uma forma de ordenar-se interiormente também. E observar as relações matemáticas das coisas também seria um nível de acesso à realidade mais profundo, para além das aparências mutáveis, da corruptibilidade da matéria e por aí vai. Tem um grande amigo meu, inclusive, que adora isso aí, né? É radicalmente contra essa divisão de humanas e exatas. Ele é professor de física e de matemática, que é o Felipe Ghisoli, lá do Universo Narrado. Talvez alguns conheçam o canal Universo Narrado, né? Mas ele tem uma escola de física e matemática também, já atendeu mais de 50.000 alunos no Brasil, tem conteúdo para preparação para Enem, vestibular, para ensino superior mesmo, para quem está penando com cálculo 1, 2. E o cara é bom mesmo, eu não falo só por mim, né? Você vai no Google, tem simplesmente 4.000 avaliações no Universo Narrado e a média é 5. E você pode lá ver as histórias de como é que a forma de ensino do Felipe e da equipe dele agora, né, influenciou as pessoas de uma forma muito positiva. Eu vou deixar até o link da escola, né, do Universo Narrado aí na descrição no primeiro comentário fixado para vocês darem uma fuçada lá. Se você está nesse contexto aí de Enem, vestibular, ou é pai, mãe de alguém nesse contexto, vale muito a pena conferir a escola Universo Narrado. E aí, beleza, a gente falou sobre a física da coisa, falamos sobre os usos disso e agora, finalmente, o significado de cada um dos 12 signos do zodíaco. Por que que é o leão? Por que que é o caranguejo, né, o câncer, e não, sei lá, o tufo de cabelo? Então, tem muitas versões diferentes dessas histórias explicando a simbologia do signo zodíaco. Eu vou pegar um autor antigo para manter uma certa coerência, vou pegar uma fonte específica, que é um livro chamado Catasterismo, de um autor que é o Eratóstenes, né, famoso por calcular a circunferência da Terra na antiguidade. Ele era bibliotecário da famosa Biblioteca de Alexandria, né, então acho que é uma fonte boa para a gente seguir, uma fonte do terceiro século antes de Cristo, e eu vou nessa então começando por Áries. Áries, segundo a versão do mito contada pelo Eratóstenes, era um carneiro que foi enviado por uma deusa chamada Néfele, que era mãe de um menino e uma menina, um casal, que era o Frixo e a Ele. Só que essa deusa não criava os seus filhos, né? Quem criava era uma madrasta mortal, chamada Ino, e essa madrasta queria matar os meninos. E a Néfele, que é a mãe mesmo, a deusa, né, mãe desses meninos, ela manda um carneiro para servir como rota de fuga, para os meninos montarem nesse carneiro e fugirem sobre esse carneiro, escapando do sacrifício. E é um carneiro meio mágico, né, enviado por uma deusa, afinal de contas, que atravessaria ali da Europa para a Ásia, para os meninos realmente ficarem bem distantes da ameaça, e seriam levados para o reino da Cólquida. E esse, quem já ouviu falar de Jasão e os Argonautas, né, conhece a história, já começa a tocar uns sininhos aí, mas no meio desse caminho a Ele acaba caindo do carneiro e ela cai no mar entre a Europa e a Ásia, né, no chamado Helesponto, que tem esse nome justamente por causa dela, Mar de Ele, é o atual Estreito de Dardanelos, né, que divide o Mar Egeu do Mar de Mármara, e acima dele, né, ao norte dele, está o Estreito de Bósforo, e ao norte ainda disso está o Mar Negro, né, vou colocar um mapa na edição. Mas o irmão da Ele consegue chegar ao reino da Cólquida são e salvo, que é o Frixo, e quando ele chega lá, as versões variam, o Eratóstenes não entra nesse detalhe, em alguns casos o Frixo sacrifica o carneiro
para Zeus ou para o próprio rei da Cólquida, e em outras versões o próprio carneiro, como gratidão ao rei da Cólquida por receber o menino, o Fricho, ele dá o seu velo ou velocino dourado, que é a pele com a lã desse carneiro que brilhava, né, de uma forma espetacular. E aí, de qualquer forma, o rei da Cólquida fica com essa relíquia, esse velocino de ouro, e inclusive ele coloca um dragão que não dorme nem de dia nem de noite para tomar conta dessa relíquia, e é justamente esse dragão que o Jasão, lá do Jasão e os Argonautas, vai derrotar e vai levar o velocino como uma marca, né, como uma prova da sua legitimidade como rei. Mas aí é a história do Jasão e os Argonautas, que merece um vídeo só para ela. Mas então a constelação de Áries imortalizaria entre os astros esse carneiro que salvou os filhos da deusa Néfele. É um caso de catasterismo. É quando uma pessoa, um animal, né, alguma coisa do nosso mundo aqui embaixo é transferido para o mundo entre os astros. E é esse tipo de explicação catasterista que explica várias das constelações, como a gente vai ver daqui a pouco, nas constelações do Zodíaco e várias outras. Ah, e uma curiosidade antes de a gente passar para a constelação de Touro é que o Eratóstenes fala que esse detalhe do carneiro estar nos céus sem o seu manto dourado, né, o seu velocino de ouro, a sua lã brilhante, está associada à questão dessa constelação ser fraca, de brilho no céu, né? Comparado com outras constelações, é uma constelação que não brilha tanto, não é tão fácil de ver na observação noturna, muito menos diurna. Mas beleza, então esse é o mito associado a Áries, e agora a gente passa para o Touro. O mito da constelação de Touro é o mito do rapto de Europa. Europa, que dá nome ao continente europeu, né, era uma princesa fenícia, portanto uma princesa asiática. Já até comentei isso em outro vídeo aqui no canal sobre a descoberta da Europa, né, quem descobriu a Europa. Mas a Europa, então, era uma princesa fenícia, e ela atraiu os olhares sempre muito interessados ali de Zeus, né, nas mulheres mortais, inclusive, nas deusas e nas mortais. E para se aproximar da Europa, Zeus se transforma, é uma das suas metamorfoses, ele se transforma num touro, um touro muito bonito, branco, manso, e fica andando ali na costa onde a Europa e as suas amigas estão se divertindo. E aí a Europa aproxima do touro, né, sobe em cima do touro, né, monta no touro, e o touro, que era Zeus, vai embora, voa ou então vai por mar até a ilha de Creta, rapta efetivamente a Europa para a ilha de Creta, né, ali ao sul da Grécia continental, e lá o deus se une a mortal e eles produzem ali filhos que serão os primeiros reis, primeiros líderes da civilização cretense, né, da civilização minoica, que leva esse nome por causa de Minos, né? Claro, é uma explicação mitológica para essa história, né? Não é uma explicação histórica, arqueológica, rigorosa, acadêmica, moderna. Mas o que importa para a gente nessa história é que é esse episódio de Zeus metamorfoseado no touro raptando a Europa, que é simbolizado, né, sinalizado entre os astros, né, lembrado para sempre por meio dos astros na constelação de Touro. E vale dizer uma coisa aqui que vale para várias das constelações que a gente vai explicar sobre a mitologia associada a ela, que é que em muitos casos esses mitos são produzidos para explicar uma constelação que já tinha sido desenhada antes. Não é que já existia o mito e aí viram esse mito entre as estrelas. Muitas vezes é o contrário. Aquela configuração já tinha sido vista, já é herdada da astronomia mesopotâmica e os gregos associam novas histórias, né, ou modificam as histórias anteriormente ligadas a essas constelações para adaptar, né, a questão simbólica ali à sua própria cultura. Então eu estou falando isso porque o touro do céu já era uma figura que não tinha nada a ver com Zeus, né, não tinha nada a ver com a história do rapto de Europa e já circulava associada à constelação na Mesopotâmia. Tem a história do touro do céu, por exemplo, que desce para derrotar o Gilgamesh, né, que é o grande herói ali da epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, né, para quem prefere. Então esse simbolismo do touro já estava associado a isso, e na ilha de Creta também, antes de ter especificamente esse mito do rapto de Europa para Creta, a ilha de Creta já é um lugar que a gente encontra na arqueologia várias imagens de touro, um animal que era muito simbolicamente importante, né, significativo para a população ali. Não por acaso, a história do Minotauro, o labirinto desse homem-touro também faz parte ali do imaginário de Creta, né? Estaria situado em Creta. Mas beleza, né? Eu não vou fazer um histórico completo desse desenvolvimento mitológico. Estou querendo só dar um esboço do significado dos signos do zodíaco. Então, assim, voltando para a versão do Eratóstenes, para simplificar a coisa, o touro representa essa ação de Zeus e o rapto de Europa. E a próxima constelação, que é a constelação de Gêmeos, também está bastante relacionada ao deus Zeus, porque os gêmeos seriam filhos de Zeus, pelo menos um deles. Eles são gêmeos de pais diferentes. O que acontece é que Leda, que era uma mortal, tinha um marido, que é o Tíndaro, e Zeus
se interessa muito pela Leda, se metamorfoseia, assume a forma de um cisne e impregna a Leda, e aí a Leda bota ovos, claro, porque ela foi fecundada ali por um ganso, então ela bota 4 ovos ou 2 ovos, o Eratosthenes não entra nesse detalhe específico, mas eu acabei entrando aqui, porque ainda mais nessa véspera da estreia da Odisseia do Nolan, né, muito se fala sobre a Helena de Troia, Helena, que antes de ir para Troia, de ser Helena de Troia, era a Helena de Esparta, ela nasce de um desses ovos, então é a Helena e a irmã gêmea dela, e o Pollux e o Castor, ou Castor, o imortal, filho de Zeus, e Pollux, o mortal, filho de Tíndaro, mas todos filhos de Leda. E para a constelação de gêmeos, especificamente os gêmeos que importam são os gêmeos meninos, né, o Castor e o Pollux, que representam uma fraternidade perfeita. Eram irmãos que não brigavam, né, que sempre se ajudavam nos momentos de dificuldade. E um deles, que é o Pollux, ele era mortal, então quando ele morre, o Castor percebe que ele vai estar separado daquele irmão que ele tanto amava para sempre, porque ele vai viver para sempre, estará no mundo dos vivos ou dos deuses para sempre, enquanto seu irmão estará no mundo dos mortos para sempre. Então ele pede para o seu pai, Zeus, para ele resolver a questão, e tem diferentes resoluções dependendo da fonte, de novo abrindo mais um rodapé, né? Mas tem uma resolução de Zeus que é fazer com que eles dividam a imortalidade, então os dois se tornam semi-imortais. Como assim? Eles ficam juntos parte do tempo no mundo dos mortos e ficam parte do tempo juntos no mundo dos vivos / mundo dos deuses. E outra versão, outra solução para isso é que Zeus coloca os dois juntos, lado a lado para sempre, fixados entre as estrelas. Então é um catasterismo e você tem o Castor e o Pollux para sempre um do lado do outro, porque as constelações mantêm as suas posições fixas, relativas. E próxima constelação do zodíaco, Câncer, né? Essa é esquisito porque hoje Câncer pra gente é meio que nome de doença, mas o nome da doença vem do animal, né? Câncer é caranguejo em latim, e o que acontece é que os médicos, tanto no grego como Hipócrates, quanto médicos que escrevem em latim, como o Galeno, eles associaram o cancro, o câncer, né, no sentido da doença, ao animal, porque algumas veias acabam saltando ali, irradiando da parte que está comprometida, e aí dá um formato parecendo, segundo eles, né? Eu nunca vi isso, não sei se confirma, mas segundo esses autores, aquilo parecia um caranguejo, lembra a figura de um caranguejo. Mas câncer, originalmente, no sentido dos astros, não tem nada a ver com a doença, tem a ver com o animal, com o caranguejo. E qual caranguejo é esse? É um catasterismo também, que é uma história que tem a ver com os 12 trabalhos de Hércules, mais especificamente o segundo, que é quando Hércules vai, ou Heracles, né, no grego, vai enfrentar a Hidra de Lerna, que é o monstro de várias cabeças, que você corta uma cabeça, aparece outra. Esse monstro é enviado pela Hera, pela deusa Hera, né, para matar o Hércules, que é a grande rival do Hércules nessas histórias, é essa deusa, que sempre que olha para o Hércules, que é filho de um adultério de Zeus, ela lembra da infidelidade do seu marido, então ela não gosta do Hércules de forma alguma, e é ela que está por trás, consequentemente, desses 12 trabalhos, são 12 formas de tentar matar o Hércules, fundamentalmente. Mas voltando pro caranguejo, né, quer dizer, voltando pra Hidra, o Hércules está enfrentando a Hidra, e aí a Hera faz surgir um caranguejo para distrair o Hércules pra Hidra poder matar o herói. E aí o caranguejo ataca o Hércules, um caranguejo simples, pequeno mesmo, e só que o Hércules, sem interromper o combate, ele pisa no caranguejo e supera aquele desafio. E aí, para imortalizar esse caranguejo que foi fiel à deusa, ela coloca essa figura no céu, que é a constelação do caranguejo, de Câncer, que é uma constelação relativamente pequena comparado com as outras e pouco brilhante também, o que casa muito bem com a história pequena e pouco brilhante desse adversário, né, micro-adversário do Heracles, né? A glória de Hera, que é o que significa, paradoxalmente, ironicamente, o nome do camarada. E a próxima constelação na sequência, que é a de Leão, também tem a ver com os trabalhos de Heracles, ou Hércules, que é o primeiro trabalho, que é derrotar o leão de Nemeia, que é um leão sobrenatural, um leão muito forte, invulnerável a lanças, flechas, objetos pérfuro-cortantes, e que o Hércules, consequentemente, tem que usar só a sua própria força física, né? Tem que dar um mata-leão, literalmente, no animal ali, que funciona, né? Ele mata efetivamente esse leão, dando um mata-leão nele, e depois ele usa as garras do leão de Nemeia para arrancar, para esfolar, né, o animal, tirar a pele, que é basicamente um colete à prova de balas, né? E colocar em volta do corpo e se torna uma das relíquias, uma das armas, uma das armaduras, né, sei lá, do Hércules. Mas então o leão
no céu seria também um catasterismo, né? Esse leão de Nemeia levado, né? Imortalizado, lembrado para sempre pela a sua associação ao filho de Zeus, né? Hércules. E um detalhe é que eu dei uma roubada aqui, porque essa história não é exatamente a versão do Eratóstenes. O Eratóstenes ele não fala que o leão foi derrotado no braço por causa da questão da invulnerabilidade. Ele fala que Hércules fez isso para mostrar a sua força, que ele era tão cabuloso, né, que ele simplesmente decidiu não usar armas voluntariamente para enfrentar o leão no braço. Então eu falei que ia seguir as versões do Eratóstenes, né, e acabei não seguindo, mas está retificado aí. E próxima constelação do zodíaco é a Virgem ou a Donzela, a jovem simplesmente, que é uma representação da justiça, da deusa Diké, né, filha de Zeus também, que segundo os mitos vivia entre os humanos, né, vivia entre os mortais, vivia na Terra na época do ouro, ou da raça de ouro, como diz o Hesíodo, né, no Trabalhos e Dias, que é um tempo em que os humanos viviam muito tempo. Eles não eram imortais, mas viviam muito tempo e morriam como se adormecessem, né? Eles não sofriam a morte. E nesses tempos reinava a paz, a concórdia, né? O alimento era facilmente obtido, enfim, era um mundo maravilhoso e aos poucos as raças humanas foram degenerando, né? Foram caindo nas suas qualidades. E aí você tem a idade da prata, depois a idade do bronze, depois você tem a idade dos heróis, meio que enxertada aí por uma questão que tem a ver com uma questão complicada indo-europeia, mas e aí você tem a raça de ferro, que seria a de Hesíodo e provavelmente a nossa também, se ele precisasse classificar a nossa raça em alguma dessas. Mas voltando para a justiça, né? Para Diké, para a Virgem, o que teria acontecido segundo Eratóstenes, segundo o mito que ele passa para frente, é que conforme os homens, né, a humanidade, passou a viver de forma injusta, passou a perder, né, as suas virtudes éticas, principalmente, ela foi se afastando. Então ela saiu primeiro das cidades, que foram as primeiras a serem corrompidas, depois saiu das aldeias, onde a corrupção chegou depois, até ela finalmente sair da Terra e ir para o meio dos astros, né? E esse catasterismo é mais trágico. Ele não lembra nenhum grande feito, não lembra nenhum herói, não lembra nenhum deus, assim, no sentido positivo, mas lembra o fato da justiça não estar mais na Terra. Ela está afastada, distante de nós, inacessível, em certa medida, nos céus. E a próxima constelação, na verdade, eu vou ter que falar das próximas duas, que é a constelação de Libra e a constelação de Escorpião. Só que para o Eratóstenes e para os gregos antigos em geral, não era a constelação de Libras e Escorpião. Era a constelação das garras e o resto do Escorpião. A constelação de Escorpião é gigantesca, então ela ocupava 2 setores. Então era tomada como metade as garras e a outra metade o resto do Escorpião. Então eu vou falar um pouco sobre como é que as garras viram Libra daqui a pouco. Mas vamos falar de quem que é esse Escorpião, né? Isso tem a ver com o mito de Órion, que é uma constelação também, né? Órion, que tem o seu cinturão, que a gente chama de Três Marias. E o Órion seria um grande caçador, muito forte, muito hábil, muito, né, com grande destreza no arco, e que ele caçava junto com uma deusa, que era a deusa Ártemis, tá? Associada à caça também, ao arco e flecha, e eles eram muito amigos, segundo algumas versões, e numa dessas caçadas, o Órion ele se empolga e fala assim que ele é tão bom que ele poderia vencer qualquer fruto da terra, qualquer animal, qualquer ser da terra. E aí a Terra, que é um deus, né, uma deusa, que é a deusa Gaia, uma titânide mais especificamente, né, uma deusa de geração antiga, ela ouve o Órion falando isso e fala assim, né, ah é? É o clássico momento em que um deus ouve alguém sendo arrogante, né? O momento da hybris, né? Da desmedida, da arrogância, para além da sua própria... alguém que está tentando escapar do seu lugar ou subir acima do seu lugar na ordem natural. Então, um mortal, por exemplo, que se acha divino, os deuses não costumam tolerar isso de forma alguma, né? E aí a Terra, a própria Gaia, faz surgir um animal, que é o escorpião, e esse escorpião pica o Órion e o mata. Em algumas versões, o escorpião é um escorpião gigante, né, um monstro. Em outras versões, é um escorpião do tamanho normal, para refletir até essa questão, uma certa ironia, né, de fazer uma criatura tão pequena matar o grande Órion. E aí, de novo, versões, mas a Ártemis, numa delas, é porque o Eratóstenes não entra especificamente nesses detalhes, né? Então eu falei que vou seguir o Eratóstenes, mas em muitos casos ele é muito vago, então estou trazendo material adicional. Mas em algumas versões a Ártemis fica muito triste com a morte do seu companheiro ali de
caças, que é o Órion, e ela pede para o seu pai, Zeus, colocar o seu amigo entre as estrelas, né? Retirar ele dessa condição de morto e imortalizá-lo entre os astros. É um catasterismo, e coloca lá o Órion, que é muito interessante mitologicamente e astronomicamente, porque a constelação de Órion e a constelação do Escorpião são constelações opostas. Então, quando o Escorpião surge, a constelação de Órion morre no horizonte, né? Na observação mesmo, tem esse jogo, né, que funciona tanto no nível astronômico quanto mitológico. Mas aí voltando para a questão das garras, né? Quando é que as garras viram a constelação da Balança, ou em latim Libra? Que eu saiba, não existe uma história muito precisa disso, de como é que isso acontece, mas diferentes tradições ali astronômicas passaram a enxergar a balança em vez das garras naquela região, e essa ideia da Libra, né, da balança, acabou prevalecendo principalmente no período romano, ali final do período helenístico e início do período de dominação romana, primeiro, segundo século depois de Cristo principalmente, e até alguns mitos foram associados a isso tardiamente para ter uma explicação também para a balança, né, que originalmente não tinha, que foi o mito de uma figura chamada Mocus, que é um nome que deriva de portador da balança, uma parte dessa expressão, aquele que carrega a balança, que teria sido um inventor lendário da ideia de pesos e medidas. Então isso é posterior já ao Eratóstenes, por isso o Eratóstenes não tem nenhum mito sobre a constelação da balança, porque na época dele era só as garras mesmo do escorpião. E passando para as próximas duas constelações, a gente tem duas criaturas híbridas, né? Dois seres compostos ali de formas animais diferentes, que é primeiro o Sagitário e depois o Capricórnio. Sobre o Sagitário, a primeira coisa que o Eratóstenes faz questão de falar é que não é um centauro. Isso era um debate no mundo antigo, se aquela constelação era um centauro ou não. E o Eratóstenes é da forte posição, de que não era um centauro, porque centauros não usam arco e flecha. E a figura desenhada tradicionalmente era uma criatura parecendo um centauro, mas com arco e flecha. E de fato, nos mitos antigos, em geral, centauros não usam arco e flecha. Eles usam ferramentas rústicas, né? Usam armas rústicas, tipo uma árvore arrancada do chão e bate com a árvore, o tronco na pessoa, né? Ou joga uma pedra pesada. Mas tem um centauro muito famoso, muito importante, que é o Quiron, que é um treinador de heróis. E o Quiron, em alguns textos antigos, é apresentado como muito destro, hábil, né, no manuseio do arco. Mas tudo bem, seguindo o Eratóstenes, o Sagitário então não é um centauro, é uma criatura ali que foi criada pelas musas. Ele teria sido um grande caçador, um grande cavaleiro, então daí talvez é uma pessoa montada num cavalo e não um centauro. E essa criatura, né, essa figura, essa humanoide mesmo, né, essa pessoa, pro Eratóstenes era uma figura chamada de Croto, que é a personificação do aplauso. Tanto o aplauso de bater palma, quanto o aplauso de bater os pés, né, que é outra forma de aplaudir também entre os gregos. E aí quando essa figura, né, o Croto, morre, as musas pedem aos deuses para que ele seja colocado entre as estrelas. É mais um caso de catasterismo. Mas, como eu já antecipei, né, algumas outras pessoas do mundo antigo viam essa constelação como um centauro e, mais especificamente, como o próprio Quiron, ou Quirion, que é um centauro realmente muito diferente dos outros. E o outro ser híbrido, né, o Capricórnio, segundo o Eratóstenes, essa é uma figura que não era metade bode, metade peixe, como a gente costuma ver e como é o desenho mesmo da constelação nos céus. Essa figura, na verdade, seria meio bode, meio humana, algo parecido com um sátiro, né? Ou com o próprio Pan, o deus Pan, né? Que tem uma forma que lembra os sátiros também, né? Com pata de bode, chifre, mas ele não é propriamente um sátiro. E o Eratóstenes chama esse homem-bode de Aigipan, esse homem-bode que é representado na constelação do Capricórnio. E Aigipan pode ser uma referência ao próprio Pan mesmo, né? Aigipan seria Pan-bode. Mas, seja como for, esse personagem mitológico, o tal do Aigipan, teria salvado os deuses numa certa situação ao descobrir o uso da concha marinha como um instrumento para provocar medo, pânico nos inimigos, que está associado ao uso militar, né, como se fosse uma corneta, uma trombeta, só com a concha. E aí os deuses teriam imortalizado esse camarada entre os astros, né, feito esse catasterismo, e fizeram a sua figura celestial com uma parte peixe para poder lembrar dessa invenção que ele trouxe do mar, mas não seria o corpo dele propriamente. E aí isso parece estranho, né? Parece uma explicação meio forçada, porque essa constelação do
bode-peixe, da criatura híbrida bode-peixe, ela era efetivamente uma criatura que era um bode-peixe, na tradição oriental, mesopotâmica. Só que os gregos não tinham uma figura na sua própria mitologia, nas suas histórias, para associar essa forma física. Então, na apropriação desse imaginário celestial, eles acabam tendo que dar essa forçada de barra para encaixar algo do seu próprio repertório nessa imagem que já veio pronta do legado ali babilônico, assírio, né? Enfim, mas aí, dito isso, próximas duas constelações e últimas, Aquário e Peixes. O Aquário, né, apesar de Aquário hoje remete a gente a aquele pote de vidro que você põe peixe dentro, mas Aquário aqui nessa constelação originalmente era o copeiro, o portador de um copo de água ou de um copo de vinho ou qualquer outro líquido. E mais especificamente, segundo Eratóstenes, o copeiro que a gente vê no céu é o Ganimedes, que era um príncipe troiano que era muito belo, e o Zeus também achou esse homem muito belo e decidiu levar ele para o Olimpo para servir néctar, no caso, né, a bebida dos deuses, para Zeus, para ser o copeiro do Olimpo. Então, lá entre as estrelas, né, no céu, na região dos deuses, a gente vê essa figura derramando líquido ali, que no caso seria o néctar, né, e não água nem vinho. E os peixes, que não estão dentro desse aquário, não tem nada a ver com esse aquário, os peixes da constelação de peixes seriam as formas, né, as metamorfoses de Afrodite e Eros, né, Eros, filho de Afrodite, que teriam feito essa metamorfose para escapar de um ser que é o terror dos deuses, a criatura que botava medo no Olimpo, que era o Tifão, né, o Tifon. E esse monstro caótico, que por fim é derrotado por Zeus, antes de ser derrotado, neutralizado, ele estava perseguindo os deuses e ele chega a ameaçar Eros e Afrodite, que estavam perto do rio Eufrates, no Oriente, né, na Mesopotâmia. E esses dois deuses, para escapar desse monstro, eles se transformam em peixes e se jogam no rio. Então, para lembrar desse episódio, né, da salvação ali, do livramento de Afrodite e Eros por meio dessa metamorfose, está lá eternizado no céu os peixes, que também são explicados pelo Eratóstenes como filhos de outra constelação que é o Grande Peixe, o Peixe Austral, que é uma constelação que não está no zodíaco, né, mas uma constelação maior que teria esses dois filhos, esses dois peixes, que seria a constelação menor que está no zodíaco. Então, mesmo no Eratóstenes, né, eu falei desse caso de uma variação dentro do próprio texto do Eratóstenes para o Peixes, mas tem para outras constelações também, né? O Eratóstenes mesmo já traz algumas versões e para além dele tem outros autores que trazem outras ainda, né? Então a gente poderia fazer um vídeo para cada uma dessas constelações, um vídeo longuíssimo para cada uma dessas constelações do zodíaco e das outras também, mas esse vídeo tá bom, né? Já deve estar longo um bocado, e aí a gente pode concluir, né? Lembrando sempre que as referências estão na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar. E se tiver algum mito que eu falei, Jasão e os Argonautas, por exemplo, né? Os 12 Trabalhos de Hércules, que vocês quiserem ver especificamente aqui no canal em vídeo próprio, deixem aí nos comentários também. Mas por enquanto é só. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!